Aliados, olhem essa luminária LED de One Piece da Brand Descontos. Ela possui uma variação de 16 cores, diversos modelos e personagens e sabem do melhor, usando o nosso cupom ALIANCA10 vocês conseguem 10% de desconto. Aliado que aliado não vai ficar de fora. Link na descrição. Depois de uma dura batalha entre Sanji e Queen, tivemos o resultado final. Na torre do hemisfério esquerdo do Domo da Caveira, a batalha do bordel, o vencedor foi Sanji. Enquanto isso, ocorre uma intensa luta final entre Zoro e King. Será que nesse capítulo haverá um vencedor? Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aliança Pirata. Eu sou o Valier. E eu sou a Bárbara. E no vídeo de hoje vamos fazer um review do capítulo 1035 de One Piece, onde vamos ter a luta de Zoro versus King e a conclusão da luta do Sanji contra o Queen. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e gosta de nosso canal, deixa o like que nos ajuda demais. Se você não faz parte de nossa tripulação, se inscreve aí, deixa aquela moral também, faça parte de nossa tripulação e também nos siga nas nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram, @aliança.pirata, que estamos direto por lá interagindo com vocês. Então, sem mais delongas, bora pro review! E nós iniciamos o capítulo com uma nova história de capa. A história de capa número 25, que contará, provavelmente, a trajetória da Germa 66 depois dos acontecimentos em Unicake. Depois de muito tempo sem uma história de capa, então finalmente voltamos e agora vamos saber o que está acontecendo com a Germa, né? Sim. Lembrando que é aquilo que já aconteceu, né? Não está acontecendo agora, muito provavelmente aconteceu junto com a fuga, com o jeito que o Jinbe conseguiu escapar de Unicake também. Quem sabe a gente até descobre, né, como que foi isso, tudo mais. E também, quem sabe, né, com essa história de capa, a Germa 66 volte a aparecer, né, no mangá atualmente. Outra possibilidade que nós podemos tirar disso é a aparição do Caesar, aquele cientista maluco de Punk Hazard. Então, depois que os Chapéus de Palha se separaram dele lá em Unicake, falaram que nunca mais queriam ver a cara dele, ele sumiu. Não apareceu para mais nada. Nós sabemos que o Jude e ele já trabalharam juntos, né, no passado. Talvez agora ou ele escape com ele, né, ou talvez, não sei. A gente vai ver talvez o que aconteceu com ele. Né? É, porque a gente sabe que o Caesar, né, ele é muito aproveitador. Então, se ele vê ali como Jude alguma chance, né, de poder escapar em segurança, ele vai aproveitar. E já iniciamos esse capítulo voltando à cena final do anterior, onde o Sanji chuta maravilhosamente bem o Queen, com a sua nova técnica Ifrit Jumbo. E nossa, que técnica formidável! Nós especulamos, então, no capítulo passado, que talvez esse não seria o último golpe do Sanji, né, que ia ter mais algumas coisas na luta entre os dois. Porém, né, o Oda, como ele assiste nossos vídeos, ele falou, não, já que eles acertaram, eu vou mudar. E então, nesse capítulo tivemos a conclusão. De fato, esse foi o último golpe do Sanji que mandou o Queen longe, né? E realmente o derrotou, acabou com ele. Inclusive, dá um parecer de que o Queen até mesmo voou para fora de Onigashima. Né? Será que ele vai cair no mar? Será que ele vai cair na capital das flores? O que será que vai acontecer com o Queen agora, né? E nós vemos a reação daquela geisha, a Osome, quando ela vê que o Sanji finalmente derrota o Queen. Ela fica até meio aliviada, né? E já vai procurar pelo seu ratinho. Meu Deus. O Sanji, né, devolve o ratinho pra ela e até lembra lá da sua infância, quando ele mesmo alimentava os ratos, né? Gostava de cozinhar para eles. E até uma memória boa, né, da gente rever. E logo em seguida o Sanji já cai, né? Já tá também todo derrotado, digamos. Isso foi como nós falamos bem nos começos da luta entre o Sanji, o Queen e o Zoro e o King também, que quando finalizasse a luta deles, muito provavelmente os dois estariam bem cansados, né? Mas foi muito bacana porque nós podemos ver que o Sanji, ele está preocupado, ele continua com seu jeitão, né? Preocupado com as mulheres, como sempre. Menos mal, né? Porque assim nós sabemos que ele não virou o que muitos especulavam, né? O chamado Dark Sanji. E também todo esse efeito que o Sanji está sentindo no seu corpo, muito se deve aos efeitos da técnica da Germa, né? O corpo dele não estava acostumado com isso. Então, até ele se acostumar com esses novos poderes, acho que o corpo dele ainda vai sentir um pouquinho. E também é de se esperar, porque ele lutou contra uma calamidade, né? Contra o comandante de Yonkou.
Nós somos então direcionados para fora do domo de Onigashima e vemos a continuidade da luta entre o Zoro e o King. E nós vemos o efeito do ataque do Zoro na calamidade, destruindo agora totalmente a sua máscara. E aqui é muito interessante a gente notar que o Zoro percebeu que quando as chamas nas costas do King se apagam, ele fica mais ágil, porém a sua defesa fica menos resistente, né? Ele abre uma brecha maior para ataques. E também agora nós estamos vendo que o Zoro finalmente está compreendendo como funciona as habilidades do King, né? A questão da raça dele. E nós vamos ver que isso vai ser fundamental no desenrolar das outras cenas. E como comentamos, então o ataque do Zoro fez a máscara do King se quebrar por completa. E nesse momento ele arranca o que sobrou da sua máscara e nós vemos finalmente o rosto dele revelado. E eu confesso que é totalmente o contrário do que eu esperava. O King então tem uma pele morena, cabelos brancos, né? E é até, digamos, bonitinho, né? Bem diferente do que eu imaginava. Um personagem masculino bem trabalhado pelo Oda. Eu também esperava um bicho horrendo, bem feio, assim. Eu tô até imaginando como deve ser ele usando aquele golpe que estica a cara assim. Sim, meu Deus. Máscara, né? Então nós, o Zoro e também os serviçais do Kaido e do King que estão ao redor descobrem o rosto dele. E os capangas do Kaido até dizem, então essas são as características da raça lunária. E dizem também que o governo mundial pagaria um valor de 100 milhões de berries para qualquer informação sobre a raça. Então realmente é uma raça muito procurada, né, por haver apenas um sobrevivente. Bom, então nós vemos um leve interesse nos tripulantes do Kaido em falar para a marinha, né, sobre o King, qualquer informação. Então o King já pega sua espada, reveste ela inteira com fogo e usa um ataque muito bonito, chamado de Karyudon, ou o dragão imperial das chamas. Ou seja, da espada dele ele consegue soltar um dragão flamejante que sai queimando tudo pela frente, inclusive os próprios serviçais. Bom, e depois desse ataque até o Zoro ele tira uma onda com o King, né, por conta de toda a sua fisionomia, e fala que ele deveria pegar um pouco mais leve com os serviçais, porque o castelo inteiro já está em chamas. E nos próximos quadros nós temos um foco maior no lado esquerdo do rosto do King, onde vemos uma tatuagem bem peculiar. E lendo o capítulo nós até associamos essa tatuagem com as tatuagens que os Shandians têm em seus rostos. Então, muito provavelmente isso se deve, né, à raça do King Lunária também ser uma raça das ilhas do céu, né, mais precisamente da lua. Quem sabe às vezes seja uma marca da raça, né, fazer alguma tatuagem, alguma coisa nesse sentido. Bom, então continuamos a luta entre os dois, onde temos vários quadros de ambos trocando golpes entre si. E vemos que aí a luta está bem acirrada, né? O Zoro manda de um lado, o King manda do outro, e tá bem pau a pau. E um começa a falar pro outro que vai matar o outro, né? O King ele fala que não se importa do Zoro estar descobrindo as coisas sobre ele, porque ele já é um homem morto. E ao mesmo tempo o Zoro fala, não, eu que vou deixar marcado em você, né, a memória depois que eu te derrotar. E algo muito interessante que o Zoro fala, né, em algum dos quadros, é que ele tem que acabar logo essa luta, ele não tem muito tempo, porque senão a espada dele irá o matar. Então aqui se confirma mais uma vez que a Ema, mesmo com o Zoro tentando controlar ela um pouco melhor, ainda está sugando muito o haki dele e pode matá-lo, né, como ele diz, a qualquer momento, porque ele ainda não conseguiu domar 100% a espada. E quanto mais o Zoro fica dando seu haki às suas espadas, mais energia ele vai perdendo, né? Ele vai se esgotando. Então o Zoro ele deve saber que está próximo do seu limite, assim, em termos de energia mesmo. E lembrando também que logo o efeito do remédio que o Zoro tomou vai passar. Então também por conta disso ele não tem muito tempo para essa luta. E do outro lado nós vemos o King começando a falar, estou ficando preocupado. Enquanto o Zoro se prepara para dar o seu próximo ataque, o King comenta, o único que se tornará o rei dos piratas é o Kaido. E nesse momento nós temos um flashback. Então nós somos direcionados ao passado do King, quando ele ainda é um adolescente. E junto dele está o Kaido. O Kaido com as algemas em seus braços, né, muito provavelmente estouradas, ele deve ter conseguido escapar. E falou que acompanhou todos os experimentos que estavam sendo realizados no King. No caso, esses experimentos estão acontecendo em um centro de pesquisas do governo. Nos próximos quadros nós vamos ver até mesmo por fora um laboratório com as siglas PH, nos recordando a Punk Hazard. Então, no caso, ambos estão passando os experimentos por lá. E o Kaido, após escapar das suas correntes, fala que ele quer sair e formar um bando pirata.
e para isso ele gostaria de levar o King junto. Então agora, né, se confirma aonde os dois se encontraram, né? Então realmente foi num centro de experimentos, né? A gente já sabia que o Kaido tinha passado por várias pesquisas do governo, então o King também passou por essas pesquisas. E o Kaido foi alguém que libertou o King disso. Por isso ele é tão fiel ao Kaido até os dias de hoje. E algo muito interessante também que nós vemos na conversa entre os dois é o nome verdadeiro do King, que na verdade se chama Albert. E aqui vale ressaltar uma pergunta que o King fez para o Kaido. O King ele perguntou o seguinte: você vai conseguir mudar o mundo? E o Kaido simplesmente disse: eu sou o único que pode fazer isso. Coitado. Então o Kaido ele já fala para o King: você se parece muito forte, vou chamá-lo a partir de hoje de King. E você será o meu braço direito. Muito bacana. Então, né, desde o princípio, o Kaido já pensava no bando dele com esses nomes de cartas, né? King, Queen, Joker. E voltando para a luta atual, nós vemos que o Zoro desfere um ataque muito forte no King, mas que ele consegue desviar ainda. E após isso, ele já prepara a sua lâmina flamejante de novo e usa novamente o Karyudon. Porém, assim como King, o Zoro também desviou do seu ataque. E ambos voltam a trocar golpes de espada novamente. E o King, né, muito esperto, querendo tirar as espadas do Zoro, transforma sua própria espada naquelas serras novamente para puxar as Maytals do Zoro. E aqui acontece uma cena muito interessante, que nós vemos o Zoro conseguindo retirar, né, escapar dessa prisão das espadas, da espada do King. Nós vemos raios negros saindo, né, de ambos, então muito provavelmente o que ocorreu? Houve um choque de Haki, que nesse choque o Zoro conseguiu remover as suas 3 espadas da serra que o King preparou. E vale a gente enfatizar que foi um choque de Haki do rei, muito provavelmente porque nós vemos as chamas negras, né, os raios negros saindo das espadas. Então damos continuidade à luta, né, vemos ambos trocando golpes fortes, né, o King chuta a cara do Zoro, o Zoro corta o King. Então, como havíamos dito antes, a luta estava bem pau a pau, né, bem acirrada entre os dois. Porém, diferente de antes, agora nós vemos que o King está se preocupando mais com os ataques do Zoro. No começo da luta, a gente via o King falando que os ataques do Zoro não causavam muito efeito nele, né? E que ele ia precisar de muito mais para conseguir derrotá-lo. Só que agora o próprio Zoro comenta: por que você está desviando? Você está com medo de eu te machucar? E realmente é o que está acontecendo. Os ataques do Zoro, agora que ele está conseguindo concentrar mais o seu Haki nas espadas, está causando um efeito muito mais destrutivo do que antes no King. Contudo, a gente vê o King ainda tentando se sobressair, e ele diz para o Zoro que ele, sendo apenas um humano normal, não conseguiria derrotá-lo, e o Zoro diz que esse é o tipo de desculpa que ele mais odeia. Ou seja, o Zoro não precisa ser de uma raça superior para conseguir derrotar o King. Não, apenas com a sua força, sendo um humano comum, ele conseguiria derrotá-lo. Bom, então nós vemos que o King, ele muito provavelmente está blefando, porque nós vemos que ele está preocupado, ele está sentindo que os golpes do Zoro estão fazendo um maior efeito nele, tanto que o próprio King ele já se prepara para o seu ataque final. E esse golpe final é ainda aquela mesma técnica chamada Karyudon, porém ainda maior, um dragão muito mais potente, e aparentemente até mesmo as chamas estão mais ardentes, né? Estão mais quentes, porque nós vemos de fato aquele dragão que se forma bem parecido com o magma do Akainu. Porém, esse tremendo dragão de magma não assusta o Zoro, que não hesita em se jogar na frente desse dragão para cortá-lo de uma vez. E nesse momento o Zoro ele usa uma técnica nova, né, que nós ainda não tínhamos visto antes e que se assemelha a uma técnica utilizada pelo Ryuma no One Shot Monster de One Piece, que foi a mesma técnica que o Ryuma usou para cortar um dragão. E nisso então nós vemos que o Zoro cortou todo o dragão, né, do começo até o fim, chegando finalmente no King, que também foi dilacerado pelas espadas do Zoro. Então no quadro final desse capítulo nós temos o dragão cortado, a asa do King partida ao meio, a espada do King quebrada ao meio e o King sangrando por inteiro. Então, muito provavelmente, como aconteceu na luta entre Sanji e Queen, esse também foi o ataque final do Zoro. E podemos dizer que sim, agora ele derrotou o King de uma vez. Então foi realmente uma luta muito acirrada, foi um inimigo que deu muito trabalho para o Zoro, mas temos um vencedor. Mas, como nós falamos no começo do capítulo, é muito provável que o Oda veja esse vídeo e no capítulo que vem o Zoro não tenha derrotado o King ainda.
né? Que ele fez isso no outro, né? Bom, pessoal, então aqui nós temos algumas considerações finais sobre o que nós podemos esperar nos próximos capítulos. Então nós vimos a sequência de lutas do Sanji, do Zoro. Talvez o próximo capítulo mostre um pouco da luta entre o Luffy e o Kaido. Também da luta do Lau e do Kid contra Big Mom, e resta nos saber também o que vai ser dos outros Mugiwaras, né? Lembrando que o Usopp ele foi ajudar o Kinemon, então o que será que vai acontecer ali com eles? Temos a Nami também, o Franky, o Jinbe, a Robin, o Brook, o Chopper, então, né, tem bastante coisa ainda para se concluir nesse arco de Wano. A CP0 está lutando contra o X-Drake, contra o Apu. Temos também a Yamato procurando o arsenal, né, das bombas. E o Momonosuke, né, agarrando as nuvens do Kaido. Mas, né, mesmo com tudo isso, nós estamos vendo que aos poucos esse arco de Wano está se encaminhando para o seu final, né? Já teve então a conclusão do Sanji, agora muito provável a conclusão do Zoro. Então aos poucos estamos caminhando para o fim e agora nesse momento o Oda vai começar a fechar todas essas lutas que ele estabeleceu. Então, como uma notícia final, pelo que não mostrou no capítulo, nós vamos ter sim One Piece na semana que vem, né? Não tinha nenhuma mensagem falando que não vai ter, também não tinha nenhuma mensagem falando que vai ter. Então podemos entender que sim, né? Semana que vem terá mangá de One Piece. E se tiver, olha só que presentão de Natal para todos nós. E também, pessoal, né, vocês devem ter visto no começo do vídeo, nós estamos com uma parceria com a loja Brand Descontos e eles estão vendendo uma luminária linda, maravilhosa de One Piece. É uma luminária LED, né, que troca de cores, tem diversos modelos e diversos personagens e você, fã de One Piece, garanta a sua luminária, né, para esse Natal. Que presente bacana, né? Dê um presente para você mesmo, né? Você merece. E utilize o nosso cupom ALIANCA10 para ganhar 10% de desconto. E também não se esqueça de votar na votação dos melhores do ano de 2021, que nós vamos soltar um vídeo na semana do Ano Novo, contando uma pequena retrospectiva nossa, né, nesse ano, e também vamos divulgar o resultado final dessa votação. Participem vocês e também lembrem de deixar vários comentários em nossos vídeos. Que, né, nesse vídeo dos melhores do ano, terão também os melhores comentários, então vai que você aparece por aqui. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau!